Finalizando o projeto. Agora que nós já temos boa parte do nosso código criado e nós temos a definição do que seria um to-do e um reminder para nós podemos fazer a última etapa, a interação com o index.html. Nós precisamos agora passar a criar to-dos e reminders a partir do formulário e não através do código, como nós fazemos até então. Para conseguir resolver esse problema, a primeira coisa que precisamos fazer é criar um enum, e nós vamos chamar esse enum de viewMode. O viewMode vai conter duas propriedades, uma para to-do e outra para reminder. Uma vez com o viewMode criado, nós podemos ir até o nosso controller. Dentro do nosso controller, nós vamos criar uma variável. Essa variável vai se chamar mode e ela vai ser responsável em identificar qual tipo de task nós estamos criando naquele exato momento. Se estamos criando um to-do ou um reminder. E o valor inicial dela vai ser to-do. Uma vez que nós temos a variável mode criada dentro do nosso controller, nós já temos então uma forma de identificar com o que nós estamos trabalhando naquele exato momento. O que nós precisamos fazer agora é criar uma nova constante. Essa constante vai se chamar handleToggleMode e ela vai receber uma função que mais daqui a pouco nós iremos atribuir a um addEventListener, assim como nós estamos fazendo para o handleEvent. Mas basicamente o que essa função vai fazer é trocar de um modo para o outro. Ou seja, se estamos criando um to-do e clicarmos nela, vamos passar a criar um reminder. E se estamos criando um reminder e clicarmos nela, vamos passar a criar um to-do. Então vamos criar a nossa função. Dentro dessa função, nós vamos criar um switch. Esse switch basicamente vai fazer a troca que nós mencionamos. Nós iremos receber mode e caso ele seja do tipo to-do, mode vai passar a ser reminder. E se ele for reminder, mode vai passar a ser do tipo to-do. Bom, agora que nós já temos então o nosso modo dentro do nosso controller, nós podemos então definir com o que nós estamos trabalhando. O que nós precisamos fazer agora é renderizar mais uma vez a nossa view para que ela consiga mostrar ou o formulário de reminder ou o formulário de to-do baseado no mode que nós temos dentro do nosso controller. Como vocês sabem, nós temos o objeto view que contém um método chamado render, que até então recebe somente tasks. O que nós precisamos fazer é ampliar o nosso método e passar a receber também o mode. Então nós iremos chamar aqui o view render, passando não somente tasks, mas também o mode do nosso controller. O mesmo deve ser feito na linha 117. Nós iremos passar também mode. Ao fazer isso, você vai ver um erro, porque render dentro do view ainda não está preparado para receber o modo. Então nós precisamos ir até o nosso método render para conseguir fazer as alterações necessárias para que nós possamos mudar de um formulário para o outro. No nosso método render, nós iremos então adicionar mais um parâmetro, o parâmetro mode, que vai ser mais uma vez do tipo viewMode. Agora, aquele erro que nós tínhamos dentro do nosso controller não existe mais, mas ainda não estamos fazendo nada com o mode dentro do render. Nós precisamos então criar o código que faz a troca do modo baseado no modo que foi passado para o método render. Para fazer isso, nós precisamos criar dois seletores, um seletor para o to-do set e um seletor para o reminder set, que é basicamente os inputs do formulário de to-do e de reminder. Uma vez com os seletores criados, nós podemos então criar uma condicional com o operador if. O que nós iremos fazer aqui é validar o nosso modo, o mode. Se ele for do mode do tipo to-do, nós iremos então mostrar o formulário de to-do. Caso contrário, nós iremos mostrar o formulário de reminder. Bom, agora então nós temos o nosso if, que consegue definir qual dos formulários deve ser mostrado baseado no modo que o controller está guardando dentro dele naquele momento. O nosso método render está pronto. Ele consegue tanto trocar o nosso mode quanto colocar as nossas tasks dentro da view. O que nós precisamos fazer agora é criar dois novos métodos dentro da view para conseguir extrair os valores digitados no formulário para to-do e para reminder e criá-los dentro do objeto tasks que nós temos dentro da memória do controller. Para fazer isso, nós vamos então criar dois métodos, um chamado getToDo e outro chamado getReminder dentro da nossa view. O que eles irão fazer é basicamente receber o elemento do formulário e retornar um to-do ou retornar um reminder. Vamos começar então pelo getToDo. O método getToDo, ele vai receber então uma propriedade, form, que vai ser do tipo HTML form element, ou seja, um elemento de formulário dentro do HTML. E este é um tipo que já está pronto dentro do TypeScript. E ele vai retornar um to-do. O que nós vamos fazer aqui dentro é criar uma constante que basicamente vai receber o valor digitado, a description do nosso to-do. Depois nós podemos resetar o formulário e então criar o nosso to-do com o new to-do, passando a descrição para ele. Vamos fazer o mesmo para o nosso reminder. O método getReminder é muito parecido. Ele também recebe o formulário, que é do tipo HTML form element, só que ele retorna um reminder. E dentro dele nós temos algumas coisas, que é muito parecido com o que nós temos dentro do nosso to-do. A diferença é que além do description, nós também vamos pegar o date e o notifications. Qual é a notification platform que o usuário escolheu para ser notificado
passado daquele reminder. Logo em seguida, nós vamos resetar o formulário e então criar um new reminder, passando o description, date e o notifications. Bom, agora que nós já temos os dois métodos dentro da nossa view prontos para conseguir pegar um to-do e um reminder, a última coisa que precisamos fazer é a interação final do nosso controller. Nós tínhamos então o handle event dentro do controller. Esse método, por enquanto, não faz muita coisa. Ele somente chama o event.preventDefault e depois renderiza. Só que quando ele renderiza, ele passa o tasks que nós já temos, ou seja, o to-do e o reminder que nós temos fixos dentro do código. Neste exato momento, nós podemos então deletar ambos to-dos e reminders que nós criamos dentro do código. E a partir de agora, nós vamos alterar o handle event para que ele possa chamar o getToDo ou o getReminder. Mais uma vez, vamos criar um switch bem parecido com o do handle toggle mode. Só que dessa vez, ao invés de trocar o mode, nós vamos criar uma task dentro da lista de tasks, sendo ela um to-do ou um reminder baseada no mode. Então vamos lá, vamos criar o nosso switch. Agora que nós já temos o nosso switch criado, nós então podemos registrar o nosso to-do ou o nosso reminder dentro do array de tasks. Nós podemos chamar aqui tasks.push e depois passar view.getToDo quando for to-do e view.getReminder quando for reminder. Como podemos ver, getToDo e getReminder está mostrando um erro, porque aqui ele está falando que ele espera um argumento e não 0 argumentos. Ou seja, ele está esperando o formulário. O formulário ele está acessível através do event. Então nós podemos criar aqui uma constante chamada form e pegar ela através do event.target. Uma vez que nós acessamos event.target, nós podemos utilizar o asHTMLFormElement para garantir que esse formulário vai ser do tipo HTMLFormElement e nada mais é do que o tipo que o getToDo e o getReminder esperam que o formulário seja. Então nós podemos passar form tanto para getToDo quanto para getReminder. Bom, agora que nós já temos o nosso mode definido e nós já conseguimos utilizá-lo tanto dentro do handle event para conseguir criar um to-do ou um reminder e dentro do handle toggle mode para conseguir mudar o nosso mode, nós precisamos fazer uma última coisa. Nós precisamos declarar o nosso event listener para o botão de toggle mode para conseguir fazer a troca do formulário e passar para ele a nossa função handle toggle mode. Para fazer isso, vamos então colocar o document.getElementById pegando o toggle mode e vamos especificar o evento de clique passando a nossa função. Pronto. Uma vez o addEventListener criado, nós estamos prontos para criar to-dos e reminders através do formulário. E como nós podemos ver no nosso terminal, nós não temos nenhum erro de compilação do TypeScript. Então vamos para o navegador testar o nosso código. Bom, aqui no navegador, a primeira coisa que precisamos testar é o botão Toggle Mode. Ao clicar nele, precisamos ver o formulário de reminder e se clicarmos de novo, voltamos para o formulário de to-do. Agora vamos criar o nosso primeiro to-do baseado no description que nós vamos colocar diretamente no formulário. Vamos colocar aqui então a descrição. Como podemos ver, um to-do foi criado e a descrição desse to-do é exatamente a que digitamos no nosso formulário e ele contém aqui o done como sendo falso. Vamos fazer o mesmo para o reminder. Podemos colocar aqui uma description, uma data e como queremos ser notificados. E aqui temos o nosso reminder, com a description que nós colocamos no formulário, a data que nós selecionamos e a plataforma também. E como podemos ver, ambos, formulários de to-do e de reminder, após serem submetidos, aparecem limpos novamente, porque nós temos o form.reset. Agora nós temos o nosso resultado final para o projeto de criação de to-dos e reminders. E nós vimos como nós podemos utilizar o TypeScript para conseguir fazer um código que não somente soluciona o nosso problema, mas soluciona o nosso problema de uma forma mais estruturada.